Tudo bem? Nós estamos dando início a mais um culto de adoração ao nosso Deus, mais um tempo de estarmos juntos, cada um no seu lar, cada um na sua casa ainda, mas em unidade, em união, num só espírito, num só coração. Estamos juntos aqui. E preparamos esse tempo, um tempo com louvor, com algumas canções, com uma palavra, com uma direção. E eu gostaria de te convidar nesse tempo. Eu não sei se você está assistindo, se você nos acompanha agora no seu celular, ou se é no seu computador, na sua televisão, mas que você procure estar 100% nesse tempo, 100% em oração, 100% em adoração junto conosco. E o espírito do louvor, o tempo do louvor nessa manhã é fundamentado em uma só verdade, de que Cristo é o caminho, de que Ele é poderoso e que nele nós rompemos em fé. Amém? Coloque-se em oração, feche os teus olhos por um momento. Pai, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, Pai, te agradecemos por essa semana especial. Nós nos lembramos aqui das pessoas que têm sofrido com essa pandemia, Pai. Nós nos compadecemos e colocamos em oração por elas, Pai. Nosso coração, a nossa mente, mas também nós nos lembramos que a nossa confiança vem de Ti, Pai, que a nossa fé está em Ti. E que a nossa esperança está em Ti, Pai. E é isso que queremos celebrar. Porque sobre todas as situações o Senhor é soberano, Pai. Sobre todas as situações o Senhor é fiel, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa manhã, por esse tempo tão especial. Queremos cantar louvores a Ti, queremos estar em comunhão contigo. Pedimos que a Tua santa presença, Pai, Teu Espírito Santo invada cada um desses lares, cada uma dessas vidas. Nos invada nesse tempo, Pai. Esteja conosco, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Nós te agradecemos. Queremos cantar que o Senhor está vivo, que o Senhor é o caminho, Pai. Que o Senhor é o caminho, Senhor. Queremos cantar e louvar a Ti. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Teu sangue, tua cruz, me levam de volta pra Deus. Tua morte, tua vida, as trevas, Ele já venceu. Teu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, tua luz em mim brilhou, tua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero me calar pelo novo e
só do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Amém, Pai. Queremos ir ao Teu encontro. Ao Teu encontro, Pai, por um só caminho. Jesus Cristo. Amém. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em Teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto estás, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em Teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá. Tu jamais nos deixa, Tu jamais nos deixa. Deus é por nós, quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Deus conosco, Deus conosco nos conduzirá. Tu jamais nos deixa, Tu jamais nos deixa. Deus é por nós, quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu.
Nosso Deus é poderoso, em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Confiamos em Ti, Pai, Autor de tudo. Oh, Senhor, depositamos a nossa fé em Ti, Pai. Queremos viver a cada dia rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé.
vencer. Vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, no sobrenatural vou lutar e vencer. Vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o caminho poderoso e não falha, Pai, em quem nós podemos depositar toda a nossa fé. Em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Amém, amém. Que tempo gostoso de adoração. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Tudo bem? É um prazer estar aqui. É um prazer ter a oportunidade de compartilhar a mensagem hoje com os irmãos. Eu gostaria de ler o nosso texto. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 19. Nós leremos o texto das Escrituras que fala sobre o personagem que nós iremos falar hoje. Então, em Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10, diz assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém. Te convido a orar comigo aí onde você está, e que essa mensagem seja de bênção para as nossas vidas e seja motivo de nossa mudança de caráter, de postura, de muitas coisas que nós temos vivido erradamente diante do Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos nessa manhã. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, e hoje estamos aqui, Senhor, para ouvir a sua palavra. Que não seja eu falando, mas que sim a tua palavra e o teu Espírito, Deus, a tocar os corações nessa manhã. Que
todos aqueles, Senhor, que estão tendo contato com esta mensagem, sejam alcançados pelo poder do Teu Espírito Santo. E que a Tua palavra, Senhor Deus, inunde os corações e que a semente caia em terra fértil. Que o Senhor, ó Deus, nos alcance com graça e misericórdia, nos dando a possibilidade, ó Deus, de mudar, de restaurar, de transformar a nossa conduta e vida, a fim de nos adequarmos à Sua palavra e aos Teus ensinamentos. Ensina-nos, Senhor, a viver para Ti. Ensina-nos, Senhor, a abandonar o velho homem e viver essa nova vida em Ti. No Teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. O pastor tem trazido uma série de mensagens, né? E essas mensagens são muito importantes para nós, porque elas falam do Evangelho e o poder que esse Evangelho tem nas nossas vidas. E é um prazer poder contribuir com essa continuação. E hoje eu gostaria de compartilhar, como nós lemos, o testemunho de Zaqueu. E gostaria de falar um pouco sobre sobre o nosso chamado. Zaqueu foi chamado por Deus. E será que esse chamado se aplica a nós? Será que esse chamado se encaixa aos nossos padrões atuais, né? E eu gostaria de falar algumas coisas a respeito disso hoje e trazer algumas reflexões sobre este chamado particular na vida de Zaqueu e esse chamado particular nas nossas vidas. Também gostaria de trazer a reflexão e falar sobre como nós podemos, de maneira prática e concreta, encarnar esse chamado e poder traduzir em ações o que Cristo tem feito no nosso interior. Amém? Bom, o título da mensagem de hoje é O Nosso Chamado e, como base, né, é o versículo 5 do nosso texto de hoje. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Né? Em primeiro lugar, esse chamado que Deus faz a Zaqueu, que Jesus faz a Zaqueu, é um chamado, é uma verdade graciosa, é uma graça que Deus derrama nas nossas vidas. É algo maravilhoso que Deus faz em nós e que muitas vezes nós não nos atentamos para isso. Né? Não importa de onde você é, não importa de onde você vem, né? Se você vem dos bairros mais nobres da cidade, se você vem dos bairros mais afastados da cidade, qual é a sua situação, não importa. O que importa é que Deus te chama graciosamente, que Ele olha para você e que Ele te chama, e que Ele diz assim: venha depressa, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Que o Senhor olha para você e não analisa de onde você vem, qual é o seu histórico, o que importa é que você é uma preciosidade para Ele, que nós somos preciosidades para Ele. Né? Muitos de nós temos procurado subir nas árvores da nossa vida, nesse sicômoro, né, que diz a palavra, que são os nossos dons, as nossas realizações, que são as nossas boas ações. Estamos ali em cima pensando que é um lugar seguro, mas o Senhor olha para nós, em cima de tudo aquilo que nós achamos ser importante e de admirável e de grande valor, e Ele fala: desce, isso daí não é importante. O que é importante é o que eu quero fazer na sua casa. O que é importante é o meu relacionamento com você. Né? Ele diz: desce, porque nós precisamos descer dos nossos pensamentos altivos. Ele diz: desce, porque nós precisamos deixar de lado, abandonar, descer literalmente da árvore do orgulho em que nós estamos empoleirados, né? Estamos em cima dessa árvore. Então o Senhor nos chama: desce, porque tudo que você acha ser importante, de valor, não é importante. O que importa é o que eu estou te chamando neste momento. E essa é a graça maravilhosa do Senhor. Né? Nós bem sabemos que existe a graça comum a todos os homens, em que todos podem ouvir e falar de Deus, mas existe aquela graça específica, ao qual Ele fala a cada um de nós, e é dessa graça que Mateus desfruta nesse dia.
E é essa graça que nós também podemos desfrutar e que nós já desfrutamos. Qual o Senhor nos chamou e o qual o Senhor nos pessoalmente nos disse: desce, que eu preciso ir à sua casa hoje. Além de ser uma graça, algo maravilhoso e de graça, né? É também um chamado pessoal. Não vai existir nenhuma dúvida quando o Senhor nos chama. Não existe aquele pensamento duvidoso de que será que sou eu mesmo? Será que não é com outro? Né? Será que a mensagem não foi para outra pessoa? Não existe dúvida, porque em João também diz que quando Deus chama as suas ovelhas, a sua voz é inconfundível, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e os seguem. As suas ovelhas, aqueles que pertencem ao Senhor, escutam a sua voz e os seguem, sem pressão, sem forçar nada. Então é um chamado pessoal. Individualmente ele nos chama. Ele não grita no meio de uma multidão para o seguir. Assim como ele chamou Mateus, os outros discípulos, ele pessoalmente chegou até eles e os chamou: segue-me. E eles, deixando tudo, seguiram o Senhor. É um chamado pessoal. É um chamado em que nós podemos entender literalmente que o Senhor está falando conosco. Amém? Então, esse chamado é uma verdade graciosa e também é um chamado pessoal para nós. É algo que constrange o nosso coração e constrange a maneira como estávamos vivendo. As árvores em que estamos subindo são árvores de orgulho, de posses, de realizações, de muitas coisas que nós construímos ao longo da nossa vida. E pensamos que todas essas coisas estão nos trazendo alguma segurança, e de lá podemos sim ver o Senhor. Mas quando o Senhor olha para nós, Ele diz: desce de tudo isso, porque isso não é importante. O que convém é eu estar na sua casa hoje. É um chamado também com pressa, né? Jesus disse: Zaqueu, desça depressa. Muitas vezes nós ouvimos mensagens, escutamos pessoas ou até mesmo anunciamos o Evangelho e trazemos a ideia de que a pessoa tem um tempo para escolher. Ela tem um tempo para tomar a decisão. Né? Ela fala assim: eu acho que eu vou escolher o Senhor talvez semana que vem. Talvez quando eu estiver um pouco mais velho, mais maduro. Ou talvez quando eu realizar algumas coisas da minha vida, eu escolherei esse caminho. Mas não, é um chamado com pressa, é um chamado para agora. O tempo de adorar o Senhor é hoje. A hora de se converter ao Senhor, de buscar os teus caminhos, de mudar a nossa conduta é hoje. Então eu falo para você que está me ouvindo, não espere mais. O tempo de buscar o Senhor é agora. Deus te chama: desce depressa, porque é agora o momento. Este é o tempo. Não existe amanhã para aqueles que querem de fato se converter aos caminhos do Senhor. Não existe amanhã para aqueles que querem desfrutar dessa graça bondosa e amável. Não existe amanhã para aqueles que querem entender e sentir esse chamado pessoal. O que o Senhor tem nos chamado, o que o Senhor tem falado ao nosso coração é algo para agora, é algo para este momento. Não pode esperar. Amém? Esse chamado pessoal, né, que é com pressa, é individual, com pressa. Né? Tem um texto aqui que eu gostaria de ler, que é de um pregador muito famoso, chamado Spurgeon. Ele diz assim: agora, pecadores orgulhosos, ser orgulhoso não lhe serve de nada. Tampouco o se agarrar às árvores, né? Cristo lhes pede que desçam. Tu que moras com a águia na rocha escarpada, tens que descer de tua elevação. Tu, por meio da graça, cairás, ou de outra maneira, cairás um dia sob a vingança. Ele derribou do seu trono os poderosos, mas exaltou os humildes. Esse texto fala muito sobre como que nós temos nos agarrado ao nosso orgulho, como que nós, pecadores, temos nos agarrado às nossas realizações, e isso tem nos afastado do Senhor.
Então o Senhor vem com pressa, assim como Zaqueu nos diz, desce depressa, abandona essa vida de orgulho, de realizações, de tudo isso que te faz se sentir superior e vem até mim, porque o Senhor derriba do seu trono os poderosos, mas Ele exalta os humildes. Amém? O orgulhoso é sempre aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados, né? É um chamado também afetuoso. Além de Deus nos chamar particularmente, graciosamente, Ele também nos chama com pressa e também com afeto. Deus nos chama para sermos transformados. Esta é uma mensagem que talvez você já tenha aprendido sobre isso. Não é algo novo para nós, mas o Evangelho, ele nos lembra de tudo que nós já passamos e reforça o nosso chamado, a nossa vida com o Senhor, de maneira que nós possamos exercitar de maneira prática aquilo que nós temos aprendido. Esse chamado afetuoso é um chamado que nós podemos ser transformados, e de fato nós somos, né? E o pecado que habita em nós, ele é combatido dia a dia. É um chamado de afeto, em que o Senhor, em amor, nos chama e nos convida a refletir sobre a nossa vida. Ele nos convida a olhar para nós mesmos e poder pesar a nossa vida e comparar com as Escrituras. E quando nós comparamos a nossa vida, as nossas ações, os nossos intuitos, os nossos objetivos com as Escrituras, nós entendemos que estamos errados e enxergamos o caminho correto. E esse afeto é justamente para que nós possamos combater o pecado que há em nós, combater a maldade que habita em nós. Deus nos chama e nos resgata das trevas do pecado para viver na luz, para viver para Ele. E esse viver nele é um viver que nos incentiva dia a dia a lutar contra o pecado e diminuir todas as causas e todos os efeitos desse pecado na nossa vida, que são os pecados que acontecem. A nossa natureza pecaminosa, hoje, ela está em conflito com o nosso espírito, porque nós temos aprendido e ouvido sobre a verdade do Evangelho, e isso já não se encaixa mais naquilo que nós aprendemos e temos ouvido do Senhor. Esse chamado, e Mateus vai mostrar isso Zaqueu, vai mostrar isso muito bem aqui, é um chamado que põe em conflito o que nós vivíamos e o que hoje nos é apresentado. É um chamado que põe em xeque a vida que nós tínhamos e aquilo que nos foi esclarecido de maneira afetuosa e amorosa e com pressa agora. É um chamado que nos diz, e agora? Como é que você vai viver? Porque agora você conhece a verdade. E diante da verdade, não há argumentos. Diante da verdade, não podemos fugir, porque é a verdade. Esse chamado afetuoso nos convida a refletir sobre nós, a olhar não com a nossa ótica, com a nossa visão pecaminosa, mas com a visão que o Senhor nos dá através das Escrituras e do Evangelho. Um Evangelho que transforma, um Evangelho que dia a dia nos motiva a viver diferente. A não ser mais o mesmo homem de antes, mas uma nova criatura sou, porque fui resgatado pelo sangue do Cordeiro. O Senhor nos convida a olhar para nós, né? E poder enxergar como está a nossa vida, onde eu tenho errado, onde eu tenho falhado, onde eu tenho me apegado e me sentido seguro nisso. Onde eu tenho feito isso? O Senhor nos convida, de maneira afetuosa e amorosa, a abandonar o velho homem, a abandonar o pecado que existe em nós, a lutar contra ele diariamente. Zaqueu entendeu que o afeto do Senhor, ao entrar na sua casa, e esse afeto de receber o Senhor na sua casa causou muitos murmúrios na sociedade.
Como assim? Aquele que é o Senhor dos céus, aquele que vai salvar o povo de Israel, o nosso Messias, o nosso futuro rei, está entrando na casa de um pecador, né? As pessoas começaram a pensar e começaram a murmurar sobre isso. O próprio texto diz. Mas Zaqueu se sentiu constrangido com esse chamado. E diante desse constrangimento afetuoso, diante dessa realidade que Deus nos coloca e nos mostra, e que o pecado antes nos cegava diante disso, nós não podemos ficar sem nenhuma decisão. Nós não podemos mais ficar alheios a isso. Zaqueu então se levanta e ele toma essa decisão. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu extorquir alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O fato de Zaqueu tomar essa decisão é simplesmente o constrangimento que o evangelho, que as boas novas e que o amor do Senhor trouxe para a vida dele. Ele já não podia mais ser o mesmo homem. Ele já não podia mais seguir a mesma vida que ele tinha, porque agora Deus o chamou, e esse chamado é um chamado real e efetivo. Deus não erra. Deus não tenta fazer alguma coisa. Ele vai e faz. Ele não fica procurando, ele sabe certeiramente quem são as pessoas que pertencem a ele. E esse evangelho, né, Spurgeon ele usa bastante umas comparações, e ele fala que esse evangelho, esse chamado de Deus, é como uma flecha que atinge o soldado, né? E essa flecha que atinge o soldado não é uma flecha que bate no capacete do soldado e vai para o outro lado, ou pega na armadura e só amassa a armadura. É uma flecha que atinge diretamente o coração, no mais profundo da alma do ser humano, e lá ela atinge o seu objetivo. Este é o evangelho do Senhor. Ele não erra, ele não desperdiça as flechas dele. E esse chamado para Zaqueu é um chamado também para nós. Quando nós ouvimos esse chamado do Senhor, e ao ter certeza de que Deus estava falando conosco, qual foi a nossa decisão? Quando eu olhei para o velho homem, para a pessoa que lá atrás vivia erradamente e de maneira cega, né, se lambuzando no pecado, se deleitando em todas as coisas que hoje entendo que são erradas, o que eu tenho que fazer? Eu não posso mais viver assim. Eu não posso mais ser essa mesma pessoa. Esse chamado afetuoso que é urgente é um amor que nos constrange a nos posicionar. Mas agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E essa vida, essa força para poder lutar contra o pecado e não mais cometer os pecados que isso me desenvolve em mim, que isso me faz, né, produzir, não é mais uma força, eu não estou mais sozinho. Agora eu tenho o Senhor, que é a minha rocha e a minha fortaleza. A luta contra o pecado não é algo fácil, porque estamos lutando contra a nossa natureza em Adão. Mas quando Jesus foi batizado, e o céu se abriu, e unicamente na história, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam na mesma cena. Deus ele falou algo muito importante, ele disse, este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. E aí você pode entender que Deus está dizendo assim, este é o meu Filho, escutem ele, obedeçam ele, sigam ele, não Adão. Adão errou, Adão cometeu vários erros, mas este sim é o meu Filho amado. Este é a nova natureza de vocês. Vocês têm que se concentrar e aprender com ele. Todos nós nascemos em Adão, e através de Adão, o pecado habitou no mundo. Mas Cristo veio e o segundo Adão trouxe a vida, trouxe a salvação, trouxe também o conhecimento do Evangelho, para que nós possamos lutar contra essa natureza. Eles não só nos dão ordens, né, e nos
diz para vivermos contra essa natureza, mas como também nos fortalece dia a dia. A nossa fé, que nos motiva e nos impulsiona a transformar e a mudar a nossa vida, é dada por Ele. E tudo isso, a nossa luta pessoal, a nossa luta em grupo, em família, em comunidade contra o pecado e contra as ações do pecado na nossa sociedade, no nosso mundo, é movida por Ele. E o objetivo de tudo isso é para que Ele seja glorificado. É para que Deus seja conhecido e exaltado. Como a própria palavra diz, no grande dia, no último dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Os nossos pecados e a nossa luta, a nossa resistência contra isso, é para glorificar a Ele. Esse chamado de Zaqueu também é um chamado necessário. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso, é necessário que eu fique na sua casa. Eu tenho que fazer isso. É muito importante que eu faça isso. Faz parte do meu plano fazer isso. E Deus habitar em nossa casa faz parte do plano dele. Faz parte do maravilhoso e grandioso e majestoso plano dele para que ele seja glorificado. Ele precisa habitar em nossa casa. Mas o que há em nossa casa? O que havia na casa de Zaqueu antes de Jesus chegar lá? O que as pessoas ouviam falar que acontecia lá? O que Zaqueu cultuava lá dentro? Quais eram os ídolos nas paredes daquela casa? O que era celebrado naquela casa? Podemos imaginar que não são coisas boas. Assim como nós, ao conhecer o chamado do Senhor, a nossa casa, a nossa vida, o templo que nós estamos, que nós somos, não cultuávamos coisas boas. Mas quando Jesus chega, ele fala: eu preciso estar aí. É necessário que eu esteja e que eu fique na sua casa. Tudo muda. Tudo é transformado. Os propósitos são mudados. A realidade naquele ambiente mudou. E começou pelo dono da casa. Ele se colocou de pé e disse: tudo que eu tenho eu vou dar aos pobres, metade do que eu tenho. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Essa é a realidade que nós encontramos quando nós nos deparamos com a luz do Evangelho. Ele nos constrange a olhar para nós, porque é necessário que Ele esteja ali. E essa realidade, e Ele estando ali, Ele muda tudo. Porque o nosso coração se sente envergonhado. Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, o Senhor me alcançou, esse pobre, miserável pecador, que subia nas árvores do meu orgulho e tentava, de alguma maneira, me sentir altivo naquilo ali. Me sentir melhor que as pessoas naquilo dali. E então o Filho do Homem olha para mim, olhando para cima, olha para mim e diz: desce. Porque isso tudo não vale a pena. Porque é necessário que eu esteja na sua casa. Porque é necessário que eu esteja no seu lar. Porque é necessário que você me conheça de verdade. Esse chamado de Zaqueu é um chamado eficaz. Ele tem completa eficácia. Porque nós podemos ver os frutos que isso produziu. A porta de Zaqueu foi aberta, a sua mesa foi servida e o seu coração era generoso. As suas mãos foram lavadas, a sua consciência foi aliviada, a sua alma estava gozosa. Senhor, disse ele, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu despoja de outra parte dos seus bens. É isso que o Evangelho causa em nós. Aquilo que nós nos apegávamos, aquilo que nós considerávamos como de maior valor, hoje não vale nada.
É como aquela parábola de um homem que vende tudo que tem para poder comprar aquela pérola, né? Porque ele encontrou algo que vale muito mais do que o que ele tem. E nós acumulamos tesouros e riquezas e posses e realizações, e tudo isso nos engrandece. Mas quando encontramos com o Senhor, entendemos que tudo isso não vale nada. Não vale nada porque ali está o maior de todos os tesouros. Ali está a razão do meu viver. Eu me enganei durante tanto tempo, eu procurei outras coisas, outras realizações durante muito tempo, mas agora eu encontrei a vida verdadeira. E eu tenho que deixar tudo isso com o maior prazer para poder seguir esse Senhor, para poder seguir a vida verdadeira. Esse é o chamado de Zaqueu. Me perdoe se eu falei algumas vezes Mateus. Não é a primeira vez que a gente vem aqui na frente, mas a gente fica nervoso sempre, né? É um chamado gracioso, pessoal, com pressa, afetuoso, necessário e eficaz. Esse é o chamado não só de Zaqueu, mas também é o nosso chamado. Quando Deus nos chama, Ele nos chama de maneira pessoal, eficaz, precisa, necessária e com pressa. Não podemos esperar. Não podemos deixar para depois. Nós temos aprendido muito isso. E visto que o Senhor tem sido bondoso e gracioso em nos alcançar com a sua luz, com a verdade do seu Evangelho. E é a verdade que nos constrange, né? E quando nós nos deparamos com isso, o pecado que nós vivíamos e os pecados que são consequência disso já não fazem mais sentido, porque a nossa natureza agora é outra. Porque nós nos deparamos com um conflito. E aí é aquilo que Paulo fala: o que eu quero fazer eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu faço. Porque é a maldade e o pecado que habita em mim que produz isso. E eu vivo nesse conflito, e esse é um conflito diário, esse é um conflito de minuto a minuto, esse é um conflito de decisão a decisão, esse é um conflito de cada momento da nossa vida. Que eu preciso sempre voltar-me às Escrituras e me comparar com elas e entender que estou caminhando mal e me converter dos meus maus caminhos. Não é uma decisão de um dia, não é uma decisão de uma época, é uma decisão diária. É uma decisão em que eu preciso todo dia me arrepender dos meus maus caminhos e me converter ao Senhor. O velho homem, ele reina e ele a cada dia acorda mais forte, e eu preciso deixá-lo para trás e viver a nova vida em Cristo. O pecado que habita em nós não pode prevalecer. E essa é a nossa luta até o grande dia do Senhor. Essa é a luta do crente, essa é a luta do cristão. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. Este é o nosso desafio. E eu pergunto para você: você tem entendido esse chamado do Senhor? Você tem ouvido esse chamado e se atentado a todos esses detalhes e principalmente se constrangido diante de tamanha graça? Um constrangimento que te impulsiona a mudar. Um constrangimento que te incomoda e que não te deixa em paz, porque o pecado que habita em você tem produzido tantos frutos. E esses frutos te incomodam. E é que nem uma granada, né? Ela não explode só em você, ela atinge todo mundo que está em volta de você. É esse o impacto que o pecado traz nas nossas vidas. E esses frutos contaminam a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos. Não sou só eu o prejudicado, todos são. E isso tem te incomodado?
Isso tem te feito debruçar-se em oração e buscar no Senhor respostas e caminhos e maneiras de lutar contra isso? Porque o chamado nosso não pode ser como aquela frase de Jesus, né? E o cachorro volta ao seu vômito, né? Nós vamos lá, conhecemos o Senhor e entendemos o nosso chamado, entendemos que Ele nos resgata e nos salva e nos faz tudo isso. Alguns dias depois isso some da nossa cabeça e a gente volta ao lamaçal do pecado. A gente volta a se revolver no nosso próprio vômito. Não tem que ser assim. O Senhor nos convida a lutar contra o pecado, a colocar isso em prática dia a dia. Não é uma decisão de domingo, é uma decisão diária. O nosso coração precisa entender que nós precisamos nos arrepender diariamente. Amém? Eu fico até constrangido de falar meu testemunho pessoal aqui. Mas vamos lá. Bom, que isso seja para a glória do Senhor, amém? E que Ele, assim, quando eu conhecia Deus, né? Na verdade é quando Ele me fez conhecer Ele, né? Que se fosse dependesse de mim, eu não tinha ido, né? Essa é a verdade. Mas eu tinha uma visão de mundo assim, isso eu tinha 14 anos. E eu tinha uma visão de mundo, de realidade, de espiritualidade muito limitada. E era algo assim, eu costumo dizer que eu estava cego, né? Eu me comparo com Paulo. Não as qualidades dele, mas assim nessa realidade. E era muito interessante porque o bairro em que eu vivo, né, na cidade, parecia que aquilo dali era o meu mundo. E Deus usou uma pessoa, né, que chegou até nós e nos mostrou a luz. E isso foi maravilhoso porque mostra o quanto que esse chamado de Zaqueu, né, é importante, porque é Deus mostrando que tudo que nós temos não vale nada. E Deus chegou para mim e falou assim, ó, você não vale nada, você é um miserável, mas eu te amo assim. E foi interessante porque foi um acampamento que teve, né, eu adolescente, e um acampamento que era gratuito, não precisava pagar nada, então bora lá, né? E nesse acampamento foi ensinado sobre José e os sonhos de José. E para um jovem, um adolescente que não tinha nenhuma perspectiva, que não enxergava nada, que não queria saber de nada, né? A não ser do momento, eu pude enxergar e pude ver um mundo se abrindo assim, através de sonhos, através de algo que Deus planta em nosso coração. E eu sem mesmo poder querer algo disso, Ele transforma a minha realidade. E foi isso que eu vivi desde então, 2013 até hoje. E a cada dia eu testemunho mais e mais dessa realidade sendo transformada. E quando eu olho para trás, a cegueira do pecado que eu vivia e tudo que eu fazia, pensava, planejava ou não planejava, sendo fruto desse pecado, hoje me incomoda. E eu não consigo mais viver daquela maneira. E eu não consigo mais ter os mesmos pensamentos que eu tinha antes. E ainda mais quando eu conheço pessoas que vivem hoje essa realidade que eu vivia, o meu coração se comove de tal maneira que eu não posso deixar aquela pessoa daquele jeito. Eu preciso mostrar a ela a luz do Evangelho. Eu preciso compartilhar com ela as maravilhas que o Senhor tem feito em nós.
Eu preciso abrir os olhos dela, não eu abrindo, mas mostrando o Senhor, para que o Senhor abra os olhos dessas pessoas e possam enxergar que existe muito mais do que nós estamos vivendo. E a minha oração é para que você também possa entender isso. Por mais que tenhamos conhecido o Senhor e tenhamos andado em seus caminhos, ainda existe muito mais para Ele fazer em nossas vidas. Ainda existe muito mais para Ele transformar em nós e através de nós na vida daqueles que estão próximos a nós. Ainda existe muito pecado a ser combatido em nós. Ainda existem muitas maldades, muitas raízes que precisam ser cortadas. E é somente com a intimidade na palavra e oração e busca que nós vamos conhecer isso e vamos aprender a eliminar isso da nossa vida. Eu sempre gosto de falar para os jovens que o Evangelho transforma. E se o Evangelho transforma, ontem eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. E se ontem eu era uma pessoa e hoje eu sou a mesma, é porque Ele não tem me transformado. Ele não tem mudado a minha realidade. Ele não tem me feito enxergar quem de fato eu sou. Eu ainda estou vivendo com lentes do pecado e tenho me confundido em relação ao meu propósito. Que o Senhor abra os teus olhos, que o Senhor abra os nossos olhos, e que o tempo de buscar e conhecer e se converter dos maus caminhos é hoje, é agora, é neste momento. Não deixe para daqui 2 horas, ou à noite, ou amanhã, não, é agora. Eu te convido a orar comigo e a buscar nele, neste momento. Senhor, nos ensine a arrepender-nos do nosso pecado. Nos ensine, Senhor Deus, a buscar a Tua presença, Senhor Deus. A olhar para nós e todas essas maldades e tudo isso que faz parte da nossa vida e que nós entendemos hoje que está tão grudado em nós, ó Deus, não faz parte. Não é a nossa realidade. Eu não preciso mais viver assim. Abre os nossos olhos neste momento, Senhor, e nós queremos nos converter dos nossos maus caminhos e lutar contra o pecado, Senhor, que habita em nosso coração. Você que está na sua casa, você que está aqui, que o Senhor abra os teus olhos, que o Senhor abra os nossos olhos e que nós possamos enxergar que a maldade, que aquilo que nós fazemos na escuridão, no escondido, o Senhor quer nos libertar disso, a fim de que nós possamos ser luz e sal neste mundo. Que o pecado que habita em nós, ó Deus, seja o nosso principal e maior inimigo, e que nossa vida hoje seja para combatê-lo e eliminá-lo dia a dia das nossas vidas, Senhor. Abre os nossos olhos e cura a nossa alma, Senhor, assim como o Senhor curou a alma de Zaqueu, Senhor. Assim como o Senhor o alcançou nas suas debilidades e fraquezas e orgulho, que o Senhor também nos alcance e aquilo que é motivo de orgulho para nós hoje seja vergonha e seja como esterco, Senhor. Porque é o Senhor quem é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa maior herança, a nossa única herança, ó Deus. Que nós possamos nos converter dia a dia daquilo que nós, ó Deus, nos orgulhávamos, daquilo que nós sentimos prazer, que seja vergonha para nós hoje, e que o pecado que habita em nós seja dia a dia combatido, Senhor, com força, com dedicação, com empenho, Senhor. Que a nossa vida em Ti seja totalmente em Ti. Que as nossas boas obras, que as nossas ajudas, que as nossas doações, ó Pai, nesta casa, para as pessoas que nós conhecemos, sejam um reflexo do grande e maravilhoso amor que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Que sejam, ó Deus, um reflexo da grandiosa graça que nos constrange, ó Pai, ao entrar na nossa casa. E a nossa casa, que era uma casa de perdição, de maldade, de pecado, hoje é uma casa restaurada no Senhor. Que o nosso lar, que a nossa família sejam famílias novas, porque hoje é necessário que o Senhor entre em nossa casa, que o Senhor transforme a nossa realidade. Que se nós roubamos alguém, que se nós defraudamos alguém, nós devolveremos, Senhor, porque o que era precioso já não é mais. O Senhor é o nosso tesouro. Faz-nos entender isso, Senhor.
A vida no Evangelho não é uma vida de guerra todos os dias, não é uma vida de um encontro semanal, mas é uma vida de busca ativa, uma busca intensa do Senhor dia a dia, porque o velho homem, a velha natureza insiste em reinar todos os dias. Que nós possamos te buscar com toda a intensidade e amor. Esse chamado é para agora. Esse chamado, Senhor, é para este momento. Constrange o nosso coração de tal maneira que não possamos mais permanecer como estávamos. Constrange, Senhor. Nos chame a atenção. Diga-nos, Senhor, para descer dos nossos orgulhos e altividades. Diga-nos, Senhor, para descer, ó Deus, para baixar, ó Deus, dos nossas riquezas, das nossas posses, Senhor. Porque queremos somente pertencer ao Senhor. E nada do que conquistamos até hoje é mais precioso do que isso. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, no teu precioso e grandioso nome. Amém. 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 O Senhor te abençoe. Nós temos pedidos de oração? Sim? Não? Isso. Eu peço que todos os irmãos, nós mandamos, o Val mandou no grupo essa semana, para podermos orar intercedendo, né, pelo pastor U, que foi a pessoa que fez com que Deus me conhecesse. E aleluia, acabei de receber a mensagem do Rogério, 11:03, ele falou aqui que o pastor U já recebeu alta e está em casa. Amém? Então, orações respondidas e chegou por WhatsApp. Amém. Louvamos o Senhor por isso. Ele já está bem, já está em casa, e que nós possamos continuar orando, intercedendo também pelas pessoas da nossa cidade. Várias pessoas, várias famílias estão com enfermos, pessoas próximas a nós, e que nós possamos ter esse coração que se entristece diante disso. Então, é mais motivo para a gente orar ainda, né? É mais motivo para a gente se debruçar e não gastar, mas investir tempo em oração. Investir tempo em comunhão com o Senhor e clamor por aqueles que precisam. Como a Cecília mesmo falou no nosso grupo jovem, Cecília, se você não aprendeu a orar ainda, você vai aprender agora. Porque a oração pode muito, né? Ontem eu compartilhei com os jovens um texto que um missionário de Gana escreveu sobre o sofrimento, né? Que Deus não está alheio aos nossos sofrimentos, e que a igreja que sofreu muito em Atos 8, que sofria perseguições físicas, emocionais e espirituais em todos os âmbitos, né? Os cristãos estavam sendo mortos, estavam sendo queimados, a igreja estava sendo assolada, né? Estevão foi um grande mártir, um grande pregador que foi morto por pregar o evangelho, mas Deus estava lá. E é o mesmo Deus que anos antes curava leprosos e ressuscitava mortos e fazia grandes milagres. Deus estava lá, mas o silêncio dele não diz que ele não está lá. Ao contrário, nos provoca e nos incentiva a fortalecer a nossa fé. Então, diante de tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso que está passando na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo, né? Fortaleça a sua fé. Busque ao Senhor, porque o propósito dele é único, ser glorificado através de tudo isso. Que ele seja exaltado, que ele seja louvado, que ele seja engrandecido. Então nós podemos sim aliviar a dor dos aflitos
com doações, com ajuda, com movimento, sim, mas a nossa oração é também muito importante. A nossa oração é também muito necessária. A igreja precisa se dobrar em joelhos nesse tempo. A igreja precisa se humilhar e buscar o Senhor com o coração contrito e quebrantado. Não é a nossa família, mas é a família dos nossos irmãos. E nós somos a igreja universal do Senhor, a igreja única no mundo. Todos fazemos parte disso. Então que nós possamos nos entender que nós precisamos nos sensibilizar mais ainda. E orar. Orar pelos nossos governantes, orar pelas pessoas que estão administrando tudo isso. Amém? Vou estar orando. Tem algum pedido de oração? Estou tentando ver aqui. Orar e pedir a Fernanda acabou de falar sobre as pessoas, os bebês que estão nascendo, as mães, toda essa questão também de saúde do nosso município. Deus, nós nos rendemos a Ti, Senhor, e a dor dos nossos irmãos também é a nossa dor. O sofrimento, a aflição que eles estão passando, Deus, chega até nós também. Nós procuramos, Senhor, e desejamos, ó Deus, que o Senhor alivie pelo Teu Espírito Santo a dor dessas pessoas. Que o Senhor possa alcançá-los com a Sua infinita graça, a Sua infinita bondade, ó Deus. E de maneira milagrosa e de maneira, Senhor Deus, sobrenatural, o Senhor possa trazer paz a esses corações. Uma paz que excede qualquer entendimento, Senhor. Que diante dessa situação não conseguimos entender, mas sabemos que o Senhor ainda reina soberano sobre todas as coisas. Nós oramos, ó Pai, por todos os enfermos, pedindo, Deus, pela saúde, pedindo, Senhor Deus, pela cura deles, Senhor. Oramos, Senhor Deus, por todo o sistema de saúde, pelas gestantes, Senhor Deus, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tudo isso que está acontecendo, Senhor. Oramos pelos bebês, oramos pelas crianças que irão nascer, Senhor. Oramos, Senhor Deus, por famílias que estão sendo, ó Pai, despedaçadas, Senhor. Que seus pais estão sendo tirados dos seus filhos, que seus filhos estão sendo tirados dos seus pais. Oramos, Senhor Deus, pedindo para que o Senhor alcance esses corações, alcance essas vidas, e que o Teu agir sobrenatural, ó Pai, possa ministrar amor, ministrar, Senhor Deus, carinho, o abraço único e inigualável do Senhor nessas vidas. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor possa reinar soberano, não só na nossa cidade, mas também nos corações, ó Pai, do nosso povo. Mas nos corações, ó Pai, que neste momento estão conturbados, estão, Senhor Deus, aflitos, estão, Senhor Deus, desanimados, Senhor, que procuram outras soluções, que procuram outros meios para aliviar essa dor, que o Teu Espírito chegue a essas pessoas e que traga paz nessas vidas, Senhor. Esse é o nosso coração hoje, esse é o nosso coração amanhã, esse é o nosso coração e os nossos sentimentos dia a dia por essas vidas, Senhor. O nosso coração se constrange porque não conseguimos fazer mais, mas sabemos que o Senhor reina e que o Teu poder, ó Deus, que curou enfermos, que libertou escravos, que Deus trouxe vida, também atua sobre nós nesse tempo, e atua, Senhor Deus, sobre a Tua igreja, e atua, Senhor Deus, sobre os Teus filhos, e essa nação que sofre e padece, ó Deus, por esta enfermidade, será alcançada pelo Senhor. Que as vidas sejam, Deus, alcançadas, e que a única esperança para nós, que não seja vacina, que não seja qualquer outra coisa, mas seja o Senhor, ó Deus. Que sim, ó Deus, o Senhor reine poderoso e soberano sobre todos nós, Senhor. O nosso coração, ó Deus, confia no Senhor. O Senhor é o nosso castelo forte, o Senhor é a rocha, Deus, onde nós podemos nos sentir seguros, Senhor. Iremos, ó Deus, de todas as maneiras tomar todas as precauções, nos cuidar, Senhor, mas sabemos que a última decisão sempre vem de Ti, sempre vem do Senhor.
É o teu amor, é a tua graça que nos protege, nos abraça diariamente. Por isso, ó Deus, permita que voltemos os nossos olhos e o nosso coração para o Senhor. Oramos, ó Deus, pelos nossos governantes, pelas pessoas que estão na direção, ó Pai, na liderança de tudo isso. Oramos para que o Senhor, ó Deus, traga as suas vidas aos seus corações, o arrependimento e o amor necessário para governar para o povo, Senhor. Para Deus regir, ó Deus, para trazer, ó Pai, leis, para trazer, Senhor Deus, decisões que favoreçam o mais necessitado, que alcancem o perdido, que amparem o doente, que sejam, ó Pai, bálsamo de cura na ferida da nossa nação, Senhor. Que o Senhor haja com providência sobre essas pessoas, que toda maldade, corrupção, que toda, Senhor Deus, todo pensamento errado, Senhor Deus, venha a ser trazido à luz e que seja julgado e que seja, Senhor Deus, descoberto. Que nós possamos, ó Pai, viver confiantes em Ti, mas que os nossos governantes também temam ao Senhor e entendam, Deus, o valor do chamado e da posição que ocupam, e entendam, Deus, o quanto é importante governarem com amor, com cuidado pelos mais necessitados, Senhor. No Teu nome nós entregamos esse tempo de adoração e de culto ao Senhor. Nós agradecemos por as nossas igrejas, pelos membros que ouvem essa mensagem, que ouvem estas mensagens, e que as nossas famílias estejam, ó Deus, sempre debaixo da Tua poderosa mão. Agradecemos, ó Pai. No Teu nome nós oramos e Te louvamos. Amém.